Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando aí um novo ano litúrgico, já com o primeiro domingo do Advento. E o evangelho de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. É um evangelho curto, mas rico, cheio de significado. Então nós já vamos lá meditando. O evangelho diz assim: cuidado, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Então hoje eu quero comentar a partir desse evangelho essa palavrinha vigiai. É essa palavra que eu quero trabalhar hoje, trazer algumas explicações que podem nos ajudar aí na nossa vigilância do dia a dia, esperando a vinda gloriosa de Jesus. E o próprio Advento, ele já nos prepara para isso, para a vinda de Jesus na carne. Jesus já veio, já nasceu, já assumiu a nossa humanidade e nasceu da Virgem Maria. Então, cada ano na liturgia nós celebramos fazendo memória da vinda de Jesus, mas nos preparando para a sua vinda gloriosa. O Advento, esta vinda que nós estamos à espera. E esperamos com toda a igreja ansiosamente quando o Senhor virá. Então essa palavra vigiai, aqui na tradução em português, está como cuidado. Mas na verdade, então, cuidado, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. Eu quero pegar com vocês no grego, como que está no grego e como que poderia ser traduzido diretamente do grego, palavra por palavra, na nossa língua portuguesa. Então seria assim, esse cuidado, ficai atentos, palavra por palavra no grego. Tenha olho, casse o sono. Ou seja, então esse cuidado é tenha olho, ficai atentos, é como se casse o sono, como se alguém que fosse à caça e fosse caçar o próprio sono. Ou seja, alguém que que vai para a caça, essa pessoa não pode estar dormindo. Se ela for caçar de dia, ela não pode dormir. Se ela for caçar à noite, ela não pode dormir. Ela tem que estar atenta. A pessoa tem que estar atenta para a caça, ou seja, alguém que deve estar sempre em alerta. E esse tenha olho ou tenhais olhos significa fique com seus olhos bem abertos. E no grego também poderia ser traduzido ou seja, não seja hipnotizado. Olha que interessante, olha que riqueza o grego traz para nós aqui nesse evangelho. Então, cuidado, ou seja, tenhais olho, não sejais hipnotizados. Ou seja, não fique hipnotizado por as coisas desse mundo, não fique hipnotizado pelas pessoas, não fique hipnotizado pelos próprios pecados, não fique hipnotizado por aquilo que possa roubar a sua vigilância, não fique hipnotizado por si mesmo, pelas próprias escolhas, pelos desejos, os instintos, as vontades. Ou seja, não fique hipnotizado, ou seja, não perca a sua liberdade e nem perca a sua capacidade de escolher. E não perca a vigilância. Então, cuidado, tenhais olhos, ficai atentos, ou seja, ide à caça, vamos à caça. É como se Jesus estivesse dizendo: caçai o sono, não permitais que o sono, o torpor, vos tire dessa grande vigilância, que é a vigilância do dia a dia, à espera da vinda gloriosa de Jesus. Ou seja, é olhar com olhos novos, é olhar com uma clara visão. Então, ou seja, cuidado, ficar atento. O Senhor está dizendo: comece a ver as coisas não da maneira que você via antes de me conhecer. Quando Jesus cura, por exemplo, os cegos, que eles veem, a primeira coisa que eles veem é Jesus. Então, ou seja, venha tirar, Senhor, de nós a cegueira espiritual e dai-nos olhos novos para que possamos enxergar de maneira nova aquilo que tu queres nos mostrar. Isso é vigilância, enxergar com os olhos do próprio Cristo, enxergar com olhos novos.
Isso no grego. Se nós procurarmos o sentido desse verbo vigiar no hebraico, sabe o que nós encontramos? Nós encontramos a palavrinha amendoeira, isso mesmo, a árvore amendoeira. Mas, padre, o que tem a ver amendoeira com vigilância? O que tem a ver amendoeira com o verbo vigiar? É muito interessante. O que é essa amendoeira aqui na cultura bíblica? A amendoeira é uma árvore que, enquanto todas as árvores parecem estarem mortas no inverno, porque aqui no Brasil a gente não percebe tanto isso no inverno, mas se a gente for para a Europa, por exemplo, nós vemos no inverno as árvores, já no outono as árvores já vão perdendo as suas folhas e no inverno só ficam o tronco e os galhos secos, como se aquela árvore estivesse morta, sem folhas, sem flores e sem frutos. Então, ou seja, é como se o inverno levasse as árvores e as plantas a uma morte interior, entende? Então, ou seja, elas entraram na obscuridade do inverno. Agora a amendoeira não. Mesmo no inverno, ela continua dando flores e folhas. Ou seja, é como se a amendoeira dissesse para nós, para as outras árvores, enquanto todas estão na obscuridade do inverno, enquanto todas estão mortas com o frio que o inverno traz, eu estou aqui vigilante e anunciando que depois do inverno surgirá a grande primavera. Ou seja, então a amendoeira aqui, ela é o símbolo da vida que vence a morte, da primavera que vence o próprio inverno, da luz que vence as próprias trevas. Então, no hebraico, essa palavra vigiar é a mesma coisa, que nos traz o sentido e a figura da amendoeira. É interessante que, se nós pegarmos o Salmo 130, versículos 6 a 7, nós vemos assim: minha alma aguarda o Senhor mais que a amendoeira a aurora, ou seja, mais do que o vigia a aurora, mesma palavra, mais que as sentinelas a aurora, ou seja, mais que o vigia, mais que a vigia a aurora, Israel espere o Senhor, porque junto ao Senhor está a misericórdia e junto dele a redenção é copiosa. Então, ou seja, para aqueles que são como a amendoeira, para aqueles que estão vigilantes, para aqueles que vigiam dia e noite, não numa atitude passiva, eu estou parado olhando para o lado, não, mas numa atitude ativa, de viver uma vida sempre à espera. Tudo que eu faço, se eu trabalho, eu estou trabalhando à espera da vinda de Jesus. Se eu estou com a minha família, eu estou inteiro naquele momento, junto com a minha família, à espera da vinda de Jesus. Se eu estou orando, eu estou orando à espera da vinda de Jesus. Se eu estou evangelizando, eu estou evangelizando na espera da vinda de Jesus. Então, ou seja, o coração sempre esperando. É como um pai e uma mãe que tem os filhos que moram longe, que sempre estão esperando a visita dos seus filhos. Então é isso, essa atitude de vigilância, sempre à espera do Senhor que virá. E quando ele vier, Ele nos trará misericórdia e redenção de forma copiosa, redenção abundante Ele trará para nós. Então, é isso que essa palavrinha vigiar quer mostrar para nós aqui em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Eu volto lá em Marcos 13, porque eu fui lá para o Salmo. Então, Marcos 13, 33. Cuidado, ficai atentos, ou seja, vigiai, tenhais olhos e caçai o sono. Nós já vemos então que sentinela é a mesma coisa que vigiar. Só que no versículo 35 traz assim: vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer. Esse vigiar do versículo 35, ele é diferente de todos os outros. Ele é diferente do versículo 36, como também é diferente do versículo 33. Esse vigiar do versículo 35, ele é como alguém que está adormecido e que se levanta. Esse é o significado no grego. Alguém que dormiu e se levantou, acordou e se levantou. O que acontecia? Por que Jesus traz isso aqui? Vigiai, portanto, olha, ou seja, se você está dormindo, lá é uma atitude de sempre vigilância. Agora, se você estiver dormindo, levanta.
Levanta porque ele pode chegar à tarde, à meia-noite ou de madrugada. O que acontecia? De onde veio isso? No templo, nesse período bíblico, durante a noite, o comandante fazia as rondas durante o templo. Não, fazia a ronda no templo, né? E no templo existiam então os guardas do templo. E esses guardas, então o comandante fazia a ronda e ia encontrar, fazia a ronda para ver os guardas que deveriam estar vigilantes, acordados. E quando o comandante vinha, o guarda tinha que se levantar e saudar o comandante. E se o comandante chegasse e pegasse o soldado, né? O guarda do templo dormindo, esse guarda tinha uma punição. Ele levava uma surra e as suas vestes eram tiradas e queimadas no fogo. Então, ou seja, o guarda que fosse achasse dormindo, no horário de trabalho, era punido 2 vezes, com a surra e com as vestes que eram jogadas no fogo para serem queimadas. Então, aqui o que Jesus está dizendo? Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, ou seja, não dormem não, vocês não podem dormir, permaneçam vigilantes como guardas do templo, como guardas das vossas próprias vidas, porque quando o comandante vier, e ele viria a qualquer hora da noite, ou à tarde, ou à meia-noite, ou durante o dia, o comandante passava para ver os guardas. Eles tinham que se levantar e saudar o comandante. Senão, era uma surra e as vestes eram jogadas no fogo. E é interessante que nós encontramos lá isso em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, diz assim. É muito interessante. Aí a gente compreende o que o livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, quer dizer, quando diz aqui, quer ver? Capítulo 16, versículo 15. Olha. Eis que venho como um ladrão. Ou seja, é como o comandante do templo, que vem como um ladrão, não sabe, pode ser à tarde, à meia-noite ou durante o dia. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e para que não se enxergue a sua vergonha. Tá vendo aqui no Apocalipse está falando disso. Ou seja, quando o guarda vier, é preciso que nós estejamos vigilantes para que nós, vai dizer aqui a palavra de Deus, quando o ladrão vier, e Jesus disse que ele virá como um ladrão. Feliz aquele que vigia, ou seja, aqueles que têm olhos, aqueles que se levantam para cumprimentar o comandante e conserva suas vestes. Ou seja, que as suas vestes não sejam jogadas no fogo, como acontecia com os guardas que fossem pegos dormindo no horário de trabalho. Porque se as vestes forem queimadas, nós andaremos nu e a nossa vergonha será vista por todos. É isso que Jesus está dizendo em outras palavras aqui em Marcos. Cuidado, vigiem para que a sua vergonha não seja vista. E que vergonha que é essa? Não é apenas a vergonha do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo está nu e as pessoas vão ver o nosso corpo e vão enxergar a nossa vergonha. Não, é aquela vergonha de Adão e Eva, que se viram nus e quiseram se cobrir porque ficaram com vergonha. A palavra vergonha no hebraico, ela traz também como significado faltar alguma coisa. Então nós só temos vergonha quando nos falta alguma coisa. E o que faltou para Adão e Eva? A glória e a graça de Deus. A própria vida de Deus que eles perderam, por isso eles estavam nus. Aqui, nós, segundo o Apocalipse, ficaremos com vergonha porque perderemos a vida de Deus, a glória de Deus, aquilo que Ele tem para nos dar quando Ele vier em glória. Portanto, irmãos, vigiemos, como diz aqui Marcos capítulo 13, versículo 33. Cuidado, ou seja, tenhais olhos, ficai atentos, ide à caça do sono, e que nós não percamos a oportunidade de viver uma vida de vigilância profunda. Que o Senhor nos dê já no início do advento essa graça, a graça de sermos homens e mulheres que vigiam, homens e mulheres de vigilância, para não perdermos aquilo que Deus tem reservado para nós. E como nos disse o próprio Salmo, a redenção copiosa e a misericórdia que vem da parte do Senhor. Que o Senhor lhe abençoe nesse início do novo ano litúrgico e que o seu coração esteja preparado
para receber Jesus, que veio, que vem e que virá.